Assuntos distintos das aulas. Sil, Ok, boa tarde, boa Boa tarde. tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde! Bola chata, pelo amor de Boa Deus. tarde, professor. Eu escutei o Cala a Diogo. boca, Diogo. Como foi seu Hoje dia? são 30 de desligar o abril, né? microfone. Nono ano. Não tá animado hoje, né, pessoal? É. Só Como um foi seu dia, pouquinho. professor? Professor, Como foi seu dia? Vou jogar a bola. O dia foi tranquilo. vai jogar bola pra tu perder assunto, vai. Ah, Muito... Tem que estar Poxa, ele Não vai foi animado, pra né, muito bola. movimentado, professor? Eu não. olho. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu gosto, que é guerra, né? Opa, coisa Nós vamos boa. falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Fria. Vocês vão ver as duas guerras que tiveram no século XX, tá? As duas guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Agora Que eu vou foi na assistir. Europa. Agora eu Deixa assisto. eu compartilhar aqui com vocês a tela. Pera aí, professor, deixa eu pegar meu carregador aqui, calma aí. Espera por mim. Vá pegando. Quando aparecer, me digam. Apareceu. Alright. Pessoal, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Portanto, já tem aí mais de 100 anos que a guerra acabou, tá? Que a guerra começou, que a guerra acabou. Algumas coisas importantes que eu não coloquei aí nesse material. Por exemplo, acho que eu não lembro se eu coloquei o período. Mas eu coloco aqui agora. Eita, não, vai, depois eu boto. Oi? Oi? Porque eles cavavam esses buracos. Pra não levar tiro e morrer. Não, é por causa É exatamente isso que eu ia falar agora, pessoal. Essa é uma das características da Primeira Guerra Mundial. Esse buraco que você está vendo eles aí dentro chama trincheira, tá? A Primeira Guerra Mundial é conhecida por ter sido uma guerra de trincheiras, ou seja, eles cavavam um buraco no chão, para poder ficarem protegidos, né? A própria terra acabava protegendo eles aí do ataque inimigo. Oi? Eu tava lendo um negócio sobre isso. Esses buracos aí, quando ele fazia, o rosto dele não ficava totalmente coberto, não. Aí sempre, tipo, os que sobreviveram para a Primeira e Segunda Guerra. Eu tava vendo, o rosto dele fica todo deformado. Na verdade, esse buraco aqui não é tão fundo, né? Vocês veem que o cara tá em pé e ele fica para fora. Tem uns buracos mais fundos, que tem até Exatamente. Tem lugares buracos mais eu vi fundos. no anime que eu assisti. Isso. Tem buracos mais fundos, até porque são buracos que, por exemplo, dá para dormir, inclusive. Tá? Depende muito do tamanho. Tem buracos maiores que esses que vocês estão vendo aí, que é essa trincheira, e tem menores também. Tá? Tem uns que são só um corredorzinho. Depende muito do exército e da finalidade. Mas essas trincheiras, elas serão uma das características da Primeira Guerra Mundial. Ok? É uma guerra ainda de posição. O que é uma guerra de posição? Você chega no local de combate e vai combater o inimigo que está do outro lado, tá? O primeiro que ganhar, avança mais um pedaço. E assim vai, você vai ganhando território. Ô, professor. Okay? Oi. Chegar no outro Eles mundo. combinavam, assim, o dia que ia acontecer a guerra, tipo uma competição, porque, assim, eles cavaram o buraco do nada bem rápido, sem os outros perceberem. Ele já tava preparado, Cecília. Tipo, ele já ficava preparado. realmente. É um plano. Assim, a guerra, ela tem um certo rito, né? Primeiro, quando você vai começar uma guerra, você geralmente declara ao seu inimigo, olha, estou começando a guerra a partir de agora, e aí o inimigo precisa também se... Você vai passar exercício? Desculpa me atrapalhar. Vou sim. No final da aula, Milena, eu vou mandar esse material que vocês estão vendo agora, no final dele tem um exercíciozinho para vocês fazerem, tá? Tá, entendi agora. Logo esse final de semana, professor. Oi? Logo esse final de semana. Não, mas eu deixo até quarta-feira, porque aí não precisa fazer no final de semana, tá? Professor. Oi. Desculpa por ter lhe atrapalhado, professor. Uma coisa agora. Nada. Eu Ei, Fabrício, eu vou rolar não agora não.
Oxi. Eu agora tô Beleza, vendo beleza, história beleza. pelos Valeu, outros Deus, olhos, tchau. sabia? Por quê? Mas eu vou deixar uma sacada, né? Porque eu vi um vídeo no TikTok e eu percebi que é só fofoca do povo do passado. E agora eu tô interessada, porque eu sou fofoqueira, eu sou catadora de informações. TikTok, isso aqui é assunto de TikTok. Deixa, ela gosta. Silêncio, Diogo. Você não manda nela. É Eu deixa costumo ela. dizer que história é a Verdade, melhor verdade. disciplina, né? Mas Cala a eu sou boca aí, Igor. suspeito Fecha para teu rabo aí. falar Ninguém tá porque falando nada contigo, não. Silêncio, eu sou professor Vai te lascar, da mãe. disciplina, né? Bruno Wagner. Bom, então, pessoal, quando vocês ouvirem falar em Primeira Guerra Mundial, vocês vão ouvir falar de guerra de trincheira, ok? Guerra de posição. E como é que eles combinavam? Como é que eles combinavam isso daí? Como é uma guerra de posição, eles vão tentar ganhar o território inimigo, tá? Então, geralmente as guerras começavam aí na fronteira dos territórios, dos países, né? E aí, a partir daí iam avançando. Bom, vamos lá. O período entre o final do século XIX e início do século XX, ele vai ser marcado na Europa aí pela existência de fortes tensões entre as potências econômicas do continente. E quem são essas potências? Alemanha, França, Inglaterra, até a Rússia também está entrando nesse bolo. Portugal também? Portugal não, Portugal já não era mais tão Ô, potente professor, assim. Oi. o Brasil teve Itália. envolvimento nessa guerra? Teve, pouco, mas teve. Não teve tão forte, não. O Brasil chegou a Fabrício. mandar... Oi? Não, Fabrício. Oi. Vou aí na tua casa. Eu vou aí agora, viu? Daqui a pouco eu... Tá. É sério tá. que você precisa dizer aqui na aula que você vai na casa do outro? Eu não tenho o Colocar um WhatsApp saco. dele, não, professor. Eu não tenho o WhatsApp dele, não. Eu não tenho o WhatsApp dele, não. Quer que eu te mande, eu tenho dele. Vamos lá. Pessoal, o Brasil, ele não tinha Quando chegar na escola, recurso acaba bélico, bagunçando. tá? Não tinha recurso bélico durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai se limitar aí a mandar... como é que pode dizer? Auxílio para os feridos, né? Então, mandava enfermeiro, mandava enfermeira, mas de arma mesmo, o Brasil não tinha armamento, então não participou diretamente na linha de frente, tá? Mas ele participa também desta guerra. Um detalhe importante, por que chama Guerra Mundial? Será que o mundo todo participa? Eu acho que de Não. alguma forma eles influenciam. Exatamente, não é que todos os países irão participar da guerra, mas são tantos países que participam do conflito e tantos países que são importantes que acaba que influenciam o mundo inteiro. Ok? É por isso. Inclusive, as duas guerras foram na Europa, né? As duas guerras mundiais aconteceram na Europa. Olha, as tensões... O Brasil explodir, professor. Oi? Se isso acontecesse no Brasil, se explodir, viu? Explodiu o quê? Brasil inteiro. O Brasil não tem... Credo, Igor. O Brasil não tem estrutura para guerra, não. Tira suas pragas. Várias situações provocaram essas tensões, tá? Uma delas era a intensa disputa imperialista entre Alemanha, França e Grã-Bretanha. Pessoal, eles disputavam no território europeu? Não, eles disputavam no território africano. Por isso que tem o mapa da África aqui, ó. Vocês estão vendo que o mapa está todo colorido. Por que está colorido? Porque cada cor dessa significa a ocupação de um país diferente. Ó, o azul são os ingleses, tá? Os britânicos. O vermelho são os franceses. Se você olhar, confrontar esse mapa com o que os países são hoje, vocês vão ver que a maioria dos países falam as línguas dos colonizadores, né? Do pessoal que os colonizou. Então, vermelho os franceses, lilás aqui são os espanhóis, tá? Tem pouco lilás, só tem um aqui, ó. Alguém falou, e Portugal estava? Não, Portugal já não era uma potência, assim como a Espanha também já não era uma potência militar nesse período. A África já estava sendo dominada por outros países. Portugueses aqui, ó, em amarelo, tá? Bélgica também fazia parte aí dessa disputa. Com o Congo. Oi? Estados Unidos teve envolvimento? Não, aí não. Né? Perdão. Precisa estar pensando na guerra, né?
Sim, sim. Na guerra teve, não nessa disputa imperialista aqui, ok? Eu vou chegar lá, os Estados Unidos vai participar da guerra sim, inclusive de forma decisiva. Em verde tem os germânicos, né, os alemães, os italianos têm um pedacinho ainda, e a parte branca são os independentes, são os países independentes. Então, essa disputa pelos territórios africanos, elas serão chamadas disputas imperialistas, né, o neocolonialismo, e essas disputas é quem começa a criar um clima de animosidade, começa a criar tensões entre os países europeus, tá? Além disso, você vai ter uma disputa aí pela região da Alsácia-Lorena, tá? É uma disputa entre a França e a Alemanha, tá? É um território de população germânica, mas que passou ao domínio francês no final do século XIX, e isso aí acabou gerando um descontentamento por parte dos alemães. Ok? Bom, vamos lá. A Alemanha, França e Inglaterra. O crescimento industrial da Alemanha, após a formação do Estado Nacional, vai fazer com que ela entrasse na disputa pelos mercados consumidores na Europa. Ou seja, se eu produzo produtos, né, coisas, eu preciso vender isso, né? Senão eu não vou conseguir ter lucro, não é assim? É. Pronto. Então, a Alemanha, depois que ela formou o Estado Nacional dela, ela começou a procurar novos mercados consumidores, ou seja, pessoas para comprar os seus produtos. Ok? Os franceses, por sua vez, nutriam um sentimento de revanche por ter perdido para a Alemanha a região da Alsácia-Lorena, que são ricas em ferro e carvão, tá? Na Guerra Franco-Prussiana, em 1870. Além disso, as disputas entre esses três países por territórios na África vão aí gerar fortes tensões. Então, vejam que nós vamos começar o século XX, pessoal, com uma tensão no ar. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa aí que pode não estar totalmente certo. Essa tensão no ar, ela só vai se agravando até chegar a 1914. Ok? Tríplice aliança e tríplice entente. Pessoal, se tem alguma coisa no ar, se está um clima tenso, é natural que os países comecem a conversar com outros países que são seus aliados. Ok? Por meio de acordos econômicos, políticos e militares, firmados entre os países europeus, você vai criar aí, você vai ver a formação de dois grandes blocos opositores. Ok? Você vai ter a Tríplice Aliança, que é formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Reino da Itália. Notem que aqui tem Império Austro-Húngaro. Nessa época não tinha Áustria e não tinha Hungria. Era uma coisa só, Império Austro-Húngaro. Notem também que eu coloquei Reino da Itália. Nessa época ainda eles chamavam de reino, não era ainda o país Itália. Do outro lado, você vai ter a Tríplice Entente, tá? Rússia, França, Grã-Bretanha. Pessoal, estão vendo os Estados Unidos aí? O que, professor? Nessas duas alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, aparece os Estados Unidos? Não. Não. Tá? Não. Por enquanto, os Estados Unidos está lá do outro lado do oceano, ok? Nós estamos falando agora só sobre as tensões na Europa, tá certo? À medida que as rivalidades... Tá, bosta. Não entendi? A internet dela não Minha internet tá uma bosta. Sim, tá ruim, tá. Se você não conseguir assistir, eu sempre gravo as aulas, tá? E coloco no YouTube. Quando eu colocar, eu vou mandar o link para vocês. E aí, se você não conseguir assistir toda, dá para assistir por lá. Então, à medida que as rivalidades elas iam aumentando, tá? Os países europeus começaram também a aumentar a sua produção de armamentos, já se preparando para a guerra. Vejam como o negócio ele é mais crescente, tá? Tem animosidade, tem insatisfação, e aí já começa a se armar. Já pensando, se der alguma coisa errada, já estou armado,
Ok? Além disso, quase todas as nações do continente europeu adotaram o serviço militar obrigatório, tá? Professor, Oi? daí, quem era a maior potência, assim, que, né? Você tá me entendendo? Estou entendendo. Não tem, nesse primeiro momento, no início do século XX, não existe aí ainda uma, digamos assim, uma potência que seja totalmente hegemônica. Maior, né? Isso. Todo mundo se acha meio que a última bolacha do pacote. Ah, Na entendi. verdade, a Primeira Guerra Mundial é meio que um tira-teima, né? Vamos ver quem é mais forte? Vamos ver quem tem razão na força? Que é mais forte, né? Oi? Exato, exato. Então, você vê que nem os Estados Unidos está aqui ainda. E os Estados Unidos, no início do século XX, não tinham essa potência que eles são, não eram essa potência que eles são hoje. Tá? Eles vão se tornar essa potência depois, ao longo do século XX. Como nós estamos aqui no início do século XX, 1900, 1905, 1910, os Estados Unidos não são uma grande potência, e aí você vai ter aí como grandes potências o Império Alemão, a França, a Grã-Bretanha, o Império Austro-Húngaro, tá? Mas você não pode dizer que são potências com poder absoluto e tal, ok? Vamos lá. Sim, aumentaram aí o serviço militar obrigatório. Por que aumentar o serviço militar obrigatório? Para poder você ter exército suficiente. Ou seja, vocês notem que está todo mundo em paz, não está em guerra, mas está todo mundo se armando. Né? É. Não começou a guerra. Porque, A guerra né, vai... começou em 1914. Mas, anos antes da guerra, estava todo mundo se armando. É por isso que esse período, né, antes da guerra, é chamado de paz armada. Tá? Paz armada. Qualquer coisa eu vou guerrear. Professor, vai. Exatamente. Oi. Professor, mas Oi. por que essa guerra começou? Qual foi o motivo? Então, o motivo Também quero principal saber. são disputas por território na África, ok? Numa nova Pra onda ver de quem vai colonização. colonizar, né? Isso. Um neocolonialismo. Que a Igual primeira onda Espanha e Portugal. estão fora já. Espanha e Portugal já estão fracos aí, já foram ultrapassados. A primeira onda de colonização foi com Espanha e Portugal, concordam? Concordo. São os dois principais. Na América, se for para a América do Norte, você vai ter a Inglaterra, vai ter a França. Só que entre a primeira onda de colonização, que foi no século XVI, e essa segunda onda, no século XIX, Portugal e Espanha ficaram para trás, do ponto de vista técnico, do ponto de vista bélico. Tá? Quem foi que fez qual foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? Inglaterra. Então, a gente já deixou um pouquinho Portugal e Espanha para trás. França passou pela Revolução Francesa, né? Então, são países que acabaram que avançaram em relação a Portugal e Espanha. Por isso que nessa segunda onda de colonização, o continente continua o mesmo, a África, mas serão outros países que agora serão mais fortes. Vamos lá. Então, vai ter essas disputas imperialistas e vai ter a questão da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em ferro e carvão, que vai ser dominada aí pela Alemanha, tá? Mas que os franceses também queriam para si, ok? Então, nós teremos aí no início do século XX, pessoal, uma paz armada, ou seja, não tem guerra, mas está todo mundo se armando. Todo mundo aumentando seu exército, todo mundo construindo suas máquinas de guerra, tá? Vamos colocar mais um ingrediente nessa história aí. Pan-germanismo e pan-eslavismo. Eita, e o que diabo é isso? São movimentos nacionalistas, pessoal. O que é um movimento nacionalista? Aquele movimento que busca Igor, microfone. Enaltecer, que busca fortalecer as identidades do seu país. Tá certo? Pan-germanismo defendia a reunião dos povos de origem germânica
em um único estado, que era liderada pela Alemanha. Lembrando que a Alemanha, ela tinha formado o seu Estado Nacional muito recente, tá? Já na segunda metade do século XIX. Então, eles acabam de formar o Estado Nacional deles e tem muito forte esse sentimento de unir todo o povo germânico sob o mesmo território, que é o território da Alemanha. Outro, pan-eslavismo, ou eslavismo, pregava a união, mesma coisa, só que com povos eslavos. Pregava a união dos eslavos da Europa Oriental sob a proteção da Rússia. A Rússia, os russos são povos eslavos, ok? Então, são aí movimentos nacionalistas que acabam se tornando ingredientes para a Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos falar sobre a Península Balcânica. Já ouviram falar da Península Balcânica, pessoal? Sim. Sim. Sexto ano, acho que foi a história de Roma. A história de Roma... Mas não sabe onde é que fica? Na Itália? A Itália é a Península Itálica. A Península Balcânica fica do lado, é próximo. Egito? Não, vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Alemanha, professor? Oi? Alemanha? Não, são outros países. Romênia, Moldávia, Grécia, por exemplo, Turquia. São outros países. Não pegam os países, geralmente, que a gente estuda e vê por aí, não. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Quando aparecer o mapa aí, me digam, tá? Apareceu, né? Ok. Apareceu. Tranquilo. Ok. Aqui o mapinha, né? Mapa mundo, eu gosto desse negócio aqui. Como eu gosto. Pessoal, aqui tá a Europa. Aqui tá a Europa. Aqui tá a África. Então, esse país aqui é a Alemanha, ó. Alemanha, França, inclusive a Alemanha e França fazem fronteira, tá? Aí, mais pra cá, onde tá a Irlanda, aqui também é a Grã-Bretanha, aqui, a ilha inglesa. E esse país aqui, eles vão tentar dominar aqui essa região da África inteira, o continente inteiro. Ok? É por isso que, por exemplo, na Argélia hoje se fala francês, Marrocos fala francês, foram colonizados em França, Inglaterra, enfim. Onde é que é a Península Balcânica, pessoal? Vocês estão vendo aqui, a Europa é cheia de penínsulas. Por exemplo, aqui Portugal e Espanha formam uma península. Alguém sabe qual é? Pode repetir? Portugal e Espanha formam uma península. Que península é essa península aqui? Península Ibérica. Okay? Pronto, foi a única península que eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar dessas duas, mas eu não lembro. E Península Arábica. Vocês já ouviram falar de outra. E a Península Arábica. Tá vendo a Itália aqui? Arábica. Itália é a península. O país Itália fica na Península Itálica. Lembrando, talvez vocês não sejam lembrados, lembrando que península é um pedaço de terra cercado por 3 lados de água. Isso é uma península. Ok? Aqui é a Itália, ó, pedaço de terra, só é como se fosse um braço do continente, tá? Tem água para o lado esquerdo, do lado direito e para baixo. Então aqui é uma península, a Península Itálica. A Península Balcânica, ela fica do lado da Península Itálica. Aqui, ó. Tá vendo a Grécia? Estão vendo, pessoal? Grécia aqui? Sim, sim. Pronto. Isso aqui é uma península que nós chamamos de Península Balcânica. Tem Grécia, tem Bulgária, Sérvia, Romênia, Croácia. Ok? Isso aqui também é na Europa. Embora pouco se fale, né? Geralmente se fala mais da Europa Ocidental, que é Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália. Mas tem a Europa mais aqui também para o lado do Oriente, mas ainda é Europa. Isso aqui é Grécia. Grécia é Europa, Bulgária é Europa, Sérvia é Europa. Ok?
Então, aqui vai ter um probleminha que vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos lá. Deixa eu parar aqui e voltar para a apresentação. Cadê? Achei você. Quando aparecer de novo aí, me avisa, hein? Apareceu. Apareceu, professor. Ok, vamos lá. Olha aqui o mapa de novo. Península Balcânica. Grécia, Romênia, Bulgária, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro. São vários países aqui. Esse aqui à esquerda, ó, é a Península Itálica, tá? É a Itália. Ok? Bom, um importante foco dos conflitos nacionalistas era a Península Balcânica. Até o início do século Ai, o XIX, microfone. até o início do século XIX, o Império Otomano dominava a maior parte dessa região. O que acontece? Diversos povos reunidos no Império passaram a lutar pela sua independência. Por isso que são vários países pequenos, tá? Cada país desse acabou que era um povo diferente. Estimulados principalmente pela Rússia e pelo Império Austro-Húngaro, que tinham interesses na região. Bom, aí vem 1878, Sérvia, Montenegro e Romênia se tornam independentes. O governo da Sérvia passou, então, a mencionar, eles passaram a querer incorporar a Bósnia e Herzegovina, o Império Austro-Húngaro, lembrando que não existe mais Império Austro-Húngaro, né? Até hoje existe a Áustria e existe a Hungria. O Império Austro-Húngaro anexou a região em 1908. A tensão ela vai aumentar aí até chegar a 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele vai ser assassinado em Sarajevo. Ele vai fazer uma visita à cidade de Sarajevo, tá? Capital da Bósnia, e aí um militante da luta da causa sérvia acaba matando ele, e esse assassinato ele acaba se tornando o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então tá todo mundo armado, né? Lembra da paz armada? Não começou a guerra, mas tá todo mundo armado. Então, tem tensão no ar, né? Tem animosidade. Todo mundo já está armado. O que está faltando, pessoal? Só um motivo. Guerrear. Exatamente, guerrear. Então, faltou só um motivo. É por isso que eu digo, olha, se não fosse o assassinato do Ferdinando, ia ser outra coisa. Porque já estava todo mundo pronto para guerrear. Ok? Então, vamos lá. Pra que tanta violência? Para que tanta violência? Concordo. Podia ter resolvido no diálogo, né? É verdade. Território. Olha, o governo do Império Austro-Húngaro enviou aí um ultimato à Sérvia com uma lista de exigências que não foram acatadas integralmente. E aí, um mês depois, veja, foi 28 de junho de 1914, o assassinato. Eles deram exatamente um mês. Quando foi em 28 de julho, declarou guerra, então, à Sérvia. Isso aí vai marcar o início da Primeira Guerra Mundial. O governo da Alemanha, que era líder da Tríplice Aliança, declara seu apoio ao Império Austro-Húngaro, tá? E a Rússia, que integrava a Tríplice Entente, vai declarar apoio à Sérvia. Então, uma questão quase que local, né? Mas aí acaba movimentando as grandes potências que tinham naquele momento. Aos poucos, vários países começam a entrar na guerra, cada um no seu bloco de interesse, ok? Dessa maneira, o sistema de alianças vai se transformou um conflito que era regional em uma guerra de efeito global. É por isso que chama guerra mundial, tá? Não é que todos os países vão participar da guerra, mas muitos países participam da guerra, de continentes diferentes, e isso vai gerar aí efeitos para todos os países do globo. Essa imagem aqui, ela mostra mais ou menos, ela representa, né, exatamente o assassinato do Ferdinando. Ele estava em carro aberto quando o cara chegou e atirou nele. Inclusive estava com sua esposa. Cuidado, tem carruagem aberta, né? Uma bomba. Exato. O presidente Kennedy acabou falecendo assim também, né? Não sei se você já viu. Foi o atentado contra ele.
Um atentado foi em Boston em 1962, se não me engano. E ele estava no carro aberto e acabou sendo alvejado a tiros. Foi na cabeça, não foi? Na cabeça, exato. Coitadinho. Tinha muita vida para viver. Estourou o cérebro dele na hora. Misericórdia. Voltei, professor. Sim, senhor. Professor, Oi. ele era coitado mesmo? Quem? Francisco, Ferdinando. Ferdinando? Uhum. Cecília, você fez uma pergunta interessante. Ô, professor, até eu concordo com Cecília, porque ninguém ia morrer sem motivo nenhum. Ninguém ia matar pessoas sem motivos. Seria o que ele é queimado por motivo. Não, você fez uma pergunta interessante, porque, veja bem, nesse meio, realmente todo mundo tem interesse. Né? Ninguém é coitado. Ele não foi lá fazia visita em Sarajevo para uma visita de cortesia, não foi lá para fazer donativos, não foi lá para ajudar os pobres, não. Né? Foi fazer política. Tinha a princesa Elizabeth. Então, realmente, não era. Ele tinha também os seus interesses, né? O interesse do país dele e tal. Então, claro, você está certa, né? Ele também não era santo. Professor, eu posso dizer um negócio? Diga. Tá aparecendo aí pro senhor que Diogo tá na aula, não tá? Tá parecendo o quê? Que Diogo tá na aula? Diogo? Sim, parece. Você não sabe o que tá acontecendo. Ele deixou o celular na aula, pode dizer que tá na aula, mas não, tá jogando bola e aí a mãe veio aqui em casa, comprou salgado, demorou Eu vou ainda. embora, eu vou. Vai pra lá. Já voltou! Chegou agora, não foi? Ele chegou agora, pensou em casa. Encerrou o assunto. Eu compreendi tudo. Tem tudo a ver com o assunto. Tem tudo a ver com o assunto, eu compreendi tudo. Deixa o Diogo, minha gente. Sai do Free Fire, Fabrício ao vivo. O Fabrício tá assistindo a aula e jogando, ele botou no grupo. Vamos lá, pessoal, deixa o Diogo. Ó, O pessoal já teve que empurrar um carro aqui, porque eles no meio da rua. não eram santos, não, tá, Cecília? Cada um tinha o seu interesse e ele morreu, mas ele poderia ter matado também, ou mandado matar outras pessoas, né? Mas eu sou da visão, da ideia de que era melhor ter tentado resolver no diálogo, né? Porque o ser humano ele é um pouco Pessoal, vou ter que sair agora, acabou. Bem antes da guerra, as autoridades alemãs tinham aí a consciência de que existia a consciência de que a existência de fronteiras com os inimigos, tanto ocidental quanto oriental, do seu território vai exigir uma estratégia específica. Não sei se vocês viram no mapa ainda agora, mas a Alemanha ela fica mais ou menos no centro geográfico da Europa. Então, ela vai ter inimigos do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, ela vai ter fronte de batalha dos dois lados. Então, vai ser necessário um plano específico para tentar ganhar esta guerra, tá? Esse plano se chama Plano Schlieffen. Ok? Plano Schlieffen. Como é que é esse negócio? Consistia em dominar rapidamente a Bélgica e Luxemburgo para atacar a França a partir desses países, impedindo que os franceses reorganizassem suas defesas concentradas nas fronteiras franco-germânicas. Já viram o ataque de um escorpião? Ele é rápido. Sim. Já. Vejo todo mais dia. ou menos isso que eles queriam fazer. Dar um ataque rápido, preciso e certeiro para que os franceses não pudessem se recuperar. Os alemães acreditavam que assim liquidariam a guerra na chamada frente ocidental e aí poderiam se concentrar na frente oriental contra a Rússia. No entanto, as tropas belgas resistiram firmemente à invasão do seu território, o que vai retardar, o que vai atrasar aí o avanço alemão e permite que os franceses se reorganizem. Ou seja, o plano Schlieffen não deu certo. Né? Não bonito. Olha aí, pessoal. Você vai Mais que é maior. Oi? Você vai a chamada?
Não, ainda não. Ô, professor, Você vai eu fazer tô com uma depois. curiosidade. Oi. Tô com uma curiosidade. Não tem nada a ver do assunto, não, mas agora com esse nome que o senhor falou, que lembra muito o Hitler, a gente vai estudar sobre o nazismo esse ano ainda? Vai. Nas próximas semanas, inclusive. Pronto, só isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. De que hora é a chamada, professor? Vou chamar só no final da aula. Lembrando de uma coisa, mas Vou ficar até 5 horas só, professor, que vai O dar. professor saiu sem querer. Mentira. Tudo bem. Cala a boca, Diogo. Menina. Marcos, Wesley, eu não falei nesse material, não fala sobre Hitler, tá? Mas o Hitler, ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele guerreou. Ok? Ele é um combatente. Aí, a partir da derrota da Alemanha e de como a Alemanha foi tratada na derrota, isso é importante, como a Alemanha foi tratada na derrota, isso vai favorecer a ascensão do Hitler, tá? Vai favorecer a carreira política do Hitler até chegar no poder da Alemanha, o que vai levar à Segunda Guerra Mundial, né? É por isso que se fala que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, é o mesmo conflito que teve uma pausa de 20 anos no meio. Entendi. Okay? Porque não foi resolvido totalmente a situação, e aí, 20 anos depois, acabou se chegando a outro conflito que foi ainda maior. Entendi. Complicado esse caso de Hitler. Bem, ele lutou na Primeira Guerra, ele inclusive foi ferido, né? Não chegou a morrer, claro, mas foi ferido e não concordou com os termos de redenção. Pessoal, aqui nós temos outra trincheira. Tá vendo que essa é bem maior, bem mais larga e bem mais comprida que a outra. Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Pode falar. Mais ou menos, eu queria saber se tinham quilômetros essas trincheiras. Quantos, mais ou menos? O senhor sabe me dizer? Vai depender muito da região em que ela era construída. Essa aqui tem mais de 1 quilômetro, por exemplo. Professor. Porque dá pra ver que a área é bem plana, né? Porque lá na frente, lá no final da imagem, você também tem uma montanha. Aí não dá pra fazer trincheira ali. Professor, teve um filme, Mulher Maravilha, um filme um pouquinho antigo, que na guerra tinha essas trincheiras que era bem funda mesmo, que eles ficavam, tinha lugar que eles entravam. E também tem um filme que, se não me engano, é do ano passado, chamado 1917, que eu quero assistir muito ainda. Eu acho que deve ter a ver com a guerra, porque é bem... 1917 acho que é bem próximo, né, professor? É durante a guerra. Pronto, durante a guerra. Eu acho que o senhor já ouviu falar desse filme já. Não lembro não. Foi lançamento, professor, do ano passado. Parece que, eu não sei se vai concorrer ao Oscar. Pode ser relacionado à guerra, mas pode ser relacionado também à Revolução Russa, que foi em 1917. Pronto, o nome do filme é só 1917. Filme, acabei de achar aqui. Na Primeira Guerra Mundial, 2 soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. É sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou assistir, já gostei. Eu disse que ia assistir, mas até hoje não assisti, mas eu vou assistir esses dias. É que esse filme de guerra só tem no Telecine, já não vou assistir agora porque não tem Telecine. Oh, meu Deus, a minha vida de liso. É só o meu que tá com eco? É porque tem muito microfone aberto aí, tem que ir fechando o microfone, pessoal. Igor, fecha o microfone. Tava tentando pegar aqui, só que eu me esqueci. Tanta gente falando. Me lembrei. Aonde eram esses lugares? Tipo, eles faziam essas trincheiras em que parte? Em lugares estratégicos. Isso, geralmente nas fronteiras dos países. Ok? Entendi. E aí você vai procurar um local plano, né? Porque não dá para fazer na montanha, um local plano. E, claro, você vai ficar de olho onde está vindo a tropa inimiga. Para os dois se encontrarem. Não adianta fazer trincheira num local onde o inimigo não vai estar, né? Tem que ser
aonde o inimigo está. Então, um fica observando o outro para ver para onde é que o outro vai e aí vai lá para guerrear. Essa trincheira aqui tem mais de 1 quilômetro, tá? Você vê que ela já é maior que aquela outra. Você consegue andar dentro. Inclusive, tem algumas reportagens que falam que essas trincheiras elas eram extremamente insalubres, né? Tinha rato, resto de comida. As necessidades eram feitas lá mesmo também. Então, não era fácil, não. A vida não era fácil, não. Pessoal, tem um filme. Oi. Antigamente, nesse tempo aí, a Rússia tinha um poder bélico feito hoje? Não, então, nenhum desses países, no início da Primeira Guerra Mundial, esses países tinham poderes bélicos consideráveis, mas nenhum deles tinha um poder que era considerado assim, mundial, como a Rússia tem, como os Estados Unidos têm hoje. Tá? Essa noção de potência mundial, ela vai começar a surgir a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, a Rússia, ela era um grande país, sempre foi pelo território, tá? Mas, inclusive, a Rússia nem chegou a terminar a Primeira Guerra Mundial. Vou chegar lá. Ela nem chegou a terminar, ela se retira da guerra. Oi. Como o professor falou, todos se achavam a última bolacha do pacote. Exatamente. E a Primeira Guerra Mundial foi um tira-teima, né? Vamos ver quem é mais forte. É diferente de hoje, por exemplo. Dependendo do país, tem país que não vai querer se meter a brigar com os Estados Unidos ou com a Rússia, por exemplo. Porque já sabe que são grandes potências, né? Então, você não vai mexer com quem está quieto. Naquela época, não se tinha essa noção ainda, né? Então, podia ser que a Alemanha fosse mais forte que a França. Oi? Não tire brincadeira com quem está quieto, né? Exatamente. Olha, as trincheiras eram redes de valas, né, cavadas no solo, onde os soldados se escondiam aguardando o melhor momento de ataque. Tem um filme, pessoal, eu não sei se... Deixa eu procurar aqui onde é que ele está disponível. O nome do filme é Feliz Natal. Nome bonito, né? Não, bonitinho, sem derramação. Bonito, mas quando vê o filme é triste. Olha, pessoal, não tem que sempre desconfiar de nome assim. Tem no YouTube, mas ele é pago, custa R$19,90. Tem que fazer não, esse Wesley. Eu acho que eu tenho esse filme em DVD. Ele é um filme um pouco antigo. Ele é de 2005. Desliga o quem tá com coisa ligada aí? Ele é um filme que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e justamente sobre essa questão da trincheira. O que acontece? Por que Feliz Natal? O filme se passa durante o período de Natal. O que acontece? Enquanto os chefes militares, os comandantes, os generais, estão tudo de boa, tomando a sua cervejinha, né, o seu uísque, com suas famílias, curtindo o Natal, os soldados estão no campo de batalha, lá nas trincheiras. Oxe. Então, o que acontece? Tem uma trincheira de cada lado. Uma trincheira de alemães, uma trincheira de franceses. Certo? As trincheiras deles eram tão próximas que à noite, quando estava tudo em silêncio, eles conseguiam se ouvir. Tem noção como era próximo? Nossa. De dia guerreavam. E à noite se acalmava. Ô, professor, mas ele não tinha medo de acontecer um golpe à noite? Tipo, Claro, ficava a gente vigiando, não era aí todo mundo dormir, não. Não é hotel, não, boizinho. Hã? Desculpa, é que tu não tá falando ao mesmo tempo, o senhor tá falando, tá ecoando. Sim, falo porque, né? Quando fica o microfone ligado, aí ecoa. Pessoal, quando caía a noite, paravam de atirar, claro, mas ficava alguém a noite inteira vigiando. Vai que durante a noite ele jogasse uma granada, alguma coisa assim. Oi? Não tem aquele guarda que passa na rua fazendo... Não tem? Sei. Teve 3 dias na semana que eu acordei 5 horas da manhã. Eu não gosto de 5 horas não, 2 horas da manhã. Aí eu mexi no liga celular, né? Aí eu olhei o grupo no ano da zoeira. Tinha tanta mensagem, eu falei assim, 2 horas da manhã, esses povos na online, peguei a balhadeira e uma castanha que tinha dentro. Eu dei uma lapada pra cima e acertei na lâmpada do posto. Aí o cara do guardião olhou pra trás e ficou com medo.
Meu Deus. Fabrício, como Mas isso é? não. Fabrício é um Isso vândalo. Malvado. é feio, minha gente. Faz isso não. Acho que Ó, o cara deve Ele ter já morrido. acorda 2 vezes na noite, mano. Ele tem que fazer aquele barulho, não. pessoal, o filme ele é de guerra, mas ele é um filme bonito, tá? Geralmente filme de guerra é tiro, porrada e bomba, mas ele é um filme bonito. Ô, professor, eu pra mim, assim, o defeito desses filmes de guerra é que é muito longo. É mais de 2 horas, certeiro, esses filmes assim de guerra. Porque quando é um filme de ação, é o máximo ali 1h50, 1h60. Mas quando é 2 horas, professor, não tenho paciência não pra assistir, não. É por causa que ele tem que contar a história inteira, entendeu? Pra gente entender. Entendi? Esse filme tem 1h56, é quase 2 horas mesmo. Deixa eu dizer, eles estavam cada um na sua trincheira, e aí, como eles acabaram se ouvindo, acabou que eles criaram uma relação. Isso mesmo, eles eram inimigos, mas, dado o momento natalino, né, a situação, acabaram que se comunicavam. Como? Teve uma noite que teve o aniversário de um deles, de um soldado, e os soldados começaram a cantar parabéns para esse soldado. Os outros soldados se ouviram. Exato, os outros soldados se ouviram e cantaram parabéns para ele também. E aí isso começou a gerar uma relação entre eles, cada um na sua trincheira, claro, né? No Natal, mesma coisa, tem o sentimento de revolta, porque, poxa, enquanto eles estão lá longe de suas famílias, correndo risco de vida, os generais estão tudo em casa com a família, né? E aí acabou que eles acabaram um indo conhecer a trincheira do outro, né? Levantaram um paninho branco para dizer que seria um momento de paz. Teve um momento que um exército recebeu a informação de que iam atacar com bombas aéreas a trincheira inimiga, eles foram lá avisar. Olha, nós acabamos de receber informação de que vão atacar a trincheira de vocês. Então, se vocês quiserem vir se abrigar na nossa trincheira, né, vocês podem. E, de fato, eles foram. Oi. Sim, com certeza teve um enxerido que traiu e aí todo mundo virou inimigo de novo. Com certeza teve Professor, Oi. se fosse comigo do jeito que eu sou, faria uma panelinha com todo mundo da guerra pra pegar os generais. Só de raiva, professor. Enquanto o cara ali todo mundo tá se matando por nada, só por causa do país. E os caras lá tomando uísque. Os caras tudo na vida boa. Na guerra, pessoal, quem vai guerrear é o pobre. Tu acha que o general vai? Não vai não, fica em casa, fica só mandando a ordem. É que nem fosse uma favela, pô. Se tu acha que o dono do bagulho vai entrar no meio. Deixa eu dizer, então todo mundo foi para uma trincheira, correto? Correto. Começou a bombardear a outra. Quando terminou o bombardeio, pronto, vamos voltar. Agora, como vocês bombardearam a nossa trincheira, é natural que o nosso exército também bombardeie de vocês. Então vai todo mundo para outra trincheira. E, de fato, começaram a bombardear a primeira trincheira. Enfim, as duas trincheiras ficaram bombardeadas, mas ninguém morreu porque eles se ajudaram. Como é que descobriram isso? Os soldados mandam cartas para suas famílias. E essas cartas eles não sabiam, elas eram lidas pelos comandantes. Né? E aí acabou se descobrindo essa situação e algumas pessoas foram presas por isso. Mas o filme é bem bonito nessa questão de, mesmo na guerra, existe a questão da solidariedade humana e tal. Ok? Vamos lá voltar? Eu tenho preguiça de assistir filme de guerra. Olha, chegada a hora, eles se escoravam nos parapeitos das barricadas de sacos de areia para atacar a trincheira inimiga. Por isso que às vezes eles morriam, tá? Se tivesse um cara com uma pontaria muito boa, quando botar a cabeça lá, já era, papai. Coitadinho. Atiradores E as armas de antigamente não eram feitas as de hoje, não, né? Era como as miras não eram tão focadas feitas de hoje. Hoje as armas são precisas. A de antigamente, na minha visão, antigamente era muito, não tinha precisão essas armas. Era muito difícil da pessoa manusear e teria que ter uma mira muito boa. Você tinha que ter uma mira muito boa.
Hoje a mira é a laser, né? Então é muito mais fácil você mirar. Hoje a mira é a laser e a bala ela vai muito mais longe. Então você não precisa estar tão perto do inimigo para atirar. Né? Naquela época não, você tinha que estar um pouco mais perto e a mira não era laser, era no olho mesmo. Então você tinha que ter um bom olho e uma boa mira para poder acertar o alvo. E eles acertavam, viu? Atirador de elite mesmo. Era um capa. Oi? Era capinha no Free Fire. Olha, de ambos os lados, muitos eram atingidos fatalmente, tá? Quando parecia que o inimigo tinha sido derrotado, novas levas de homens saíam da trincheira atirando por cima do parapeito. E tudo recomeçava. Era uma guerra muito lenta, pessoal, um conflito muito lento, essa guerra de trincheira muito lenta e que morria muita gente. Tá? Aos poucos avanços e recuos das partes envolvidas deram um caráter estático a essa primeira fase do conflito. Tecnologia naval, na impossibilidade de vencer o inimigo por terra, você vai ter aí uma outra possibilidade, um outro caminho, que é justamente ir pelo mar, tá? Como é que vai pelo mar, pessoal? Enquanto os alemães mobilizavam seus submarinos para afundar as embarcações inimigas, ingleses impunham à Alemanha um pesado bloqueio naval, impedindo a entrada no país de suprimentos e de matérias-primas para a indústria de guerra alemã. Então, você vai ter também a guerra pelo mar, pela terra, pelo mar e pelo ar. Eu ia perguntar, professor, mas deixa, o senhor já está falando, mas tudo bem. Enquanto a guerra estagnava na frente ocidental, na frente oriental, mais ou menos naqueles países que eu mostrei a vocês, as tropas alemãs, elas estavam dominando as tropas russas, tá? Que eram mais numerosas, porém, era composta em sua maioria por camponeses mal treinados e mal equipados, tá? Como eu falei, a Rússia, ela acaba, inclusive, se retirando da Primeira Guerra Mundial. Não era a onda dela guerrear naquele momento. A Rússia nem era essa potência que é hoje, por exemplo. Tá? A Rússia, quando... Oi? Nada não, professor, nada não. Em novembro de 1917, a Revolução Russa vai explodir lá na Rússia, né? E aí sobra poder um governo socialista, né? Esse rapazinho que está aqui no centro, quase no centro, em destaque na foto é o Lenin, um dos líderes da Revolução Russa. Nós vamos estudar sobre isso também. E aí, atendendo ao apelo popular, a população não queria estar na guerra, tá? A Rússia vai se retirar do conflito, se retira da Primeira Guerra Mundial, assinando um acordo de paz com a Alemanha, o que possibilita que a Alemanha volte as suas forças somente para o Ocidente, ok? Deixa eu mostrar o mapa de novo, para a gente ficar... para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Quando aparecer o mapa aí, me avisem. Apareceu. Pronto. Estão vendo a Alemanha aqui, né? Onde eu estou com o mouse. Estão vendo? Sim. Pronto. A Alemanha, ela tinha que guerrear tanto com os países aqui do Ocidente, né? França, Inglaterra, principalmente, à esquerda, quanto também com os países aqui do lado direito, com a Rússia, tá? Então, ela tinha duas linhas de combate, duas frentes de combate, de um lado e do outro. Aquele plano lá para acabar, ele começaria pela Bélgica. Ó. Eles queriam invadir a Bélgica para atacar a França por aqui, e aí acabar logo com a França. Só que deu errado porque os belgas conseguiram resistir bem, certo? Quando é 1917, a Rússia se retira da guerra e assina um acordo de paz com a Alemanha. Ou seja, essa frente oriental aqui deixa de existir para a Alemanha. A partir de agora, a Alemanha, que tinha que dividir o exército entre a frente ocidental e a frente oriental, passa a levar todo mundo só para cá, para a França. Entenderam? Fica mais fácil para a Alemanha. Fica mais fácil para a Alemanha. Quer dizer que eles ganham a guerra? Não, eles vão perder a guerra. Calma, que eu chego lá. Tá pensando que vão ganhar a guerra? Não ganham, não. Bora ganhar!
O professor falou sem pena e sem piedade. Tá pensando que eles ganharam? Ganhou não. Que nada, Frio e calculista. Alejandra, coitada de Maria. Olha, alguém falou dos Estados Unidos aí, ó. Eles entraram na guerra, tá? Entraram tarde, mas entraram. Bora, Estados Unidos, bora? No início do conflito, os Estados Unidos ficou neutro, tá? Não ficou nem de um lado nem de outro. Mas ele fornecia dinheiro, arma e produtos para a Tríplice Entente, ou seja, Rússia, França e Grã-Bretanha. Ou seja, eles não entraram na guerra com soldados, mas mandavam dinheiro, arma e produtos industrializados. Certo? Ou seja, só estavam ganhando dinheiro, na verdade, né? Sem perder vidas. Os americanos temiam o acelerado crescimento industrial alemão. Olha como eles eram maldosos. Eles torciam para a Alemanha perder porque a Alemanha estava crescendo muito rápido industrialmente. E isso significava... Que inveja! Exato. Isso significava mais um país para concorrer com eles. Ok? Então, para eles, era melhor que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ganhasse. Quando foi abril de 1917, os submarinos alemães atacaram navios americanos, tá, que estavam levando suprimentos para França, Grã-Bretanha e Rússia. Ok? Esse fato, esses navios atacados, serviram de motivo para os Estados Unidos declarar guerra à Alemanha. Aí sim, os Estados Unidos entram na guerra com cerca de 1,5 milhão de soldados. Certo? Então, os Estados Unidos, no início, ele começou só com dinheiro, arma e produtos para Grã-Bretanha, França e Rússia, mas, em razão desses navios que foram afundados pelos submarinos alemães, eles entraram, de fato, na guerra, e essa entrada foi decisiva, porque acabou sendo importante para a derrota dos alemães. Como eu disse, eles não iam ganhar a guerra. Vixe, Maria! Eu tava vendo saudade dessa risada do senhor. Misericórdia! No ano passado só ficava fazendo isso, misericórdia. Quem? Não, professor. Esse eu só Não, risada. mas foi engraçado. Chega de momento aqui, ó. Olha, Ele chegava na sala de aula e começava a fazer essa risada, misericórdia. após uma série de vitórias, os exércitos da Entente obrigaram o exército alemão a recuar. Em 9 de novembro de 1918, o imperador Guilherme II, o imperador alemão, ele vai abdicar do trono. 2 dias depois, uma delegação vai ser enviada a Paris pelo novo governo alemão e assina a rendição da Alemanha. Então, assim, acabou a guerra para a Alemanha. 1919, em janeiro, vai se assinar aí a Conferência de Paris, tá? Com o objetivo de negociar as bases dos acordos de paz. Tem isso, tá, pessoal? Quando acaba a guerra, você tem que assinar os acordos de paz, que são acordos para ver com quem fica cada região, se o país que perdeu vai ter que pagar alguma indenização, e, de fato, a Alemanha teve que pagar a indenização, fora algumas coisas que eles ficaram proibidos de fazer, tá? Apesar de contar com a participação de vários representantes de vários países, as decisões tomadas... Uma pergunta. Oi? Uma pergunta. Oi. Mas não é do assunto que a gente está estudando. Qual país o senhor queria mais visitar e ficou mais interessado? Rapaz, essa daí tá difícil, viu, meu querido? Se fosse por ele, escolheria nem mais. China. Eu não sei se um país específico. Eu já conheci, já fui em Alemanha, Portugal, Finlândia. Menino. Eu acho que a Europa como um todo. Não. É um continente interessante de se conhecer. Aqui na América do Sul, eu gostaria muito de ver Machu Picchu, no Peru também. Tem umas coisas interessantes. A Argentina também é um país bacana de se conhecer. Vamos lá? Cadê? Onde eu estou? Sim. Apesar sim, vários países participaram da conferência, mas foi a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos que levaram à frente as decisões que foram tomadas, tá? O presidente dos Estados Unidos, né, Woodrow Wilson, ele
ele estava pensando em evitar um novo conflito. E por isso ele propôs aí algumas coisas pensando na paz. Que coisas são essas? A formação da sociedade ou Liga das Nações, né, um organismo que seria encarregado de zelar pela paz mundial. Como isso, pessoal? Qualquer entreveiro entre dois países, ele poderia ser resolvido pela Liga das Nações, que é o que nós conhecemos hoje como a ONU, por exemplo, que ajuda muito nisso, tá? Já para evitar um conflito de fato. Perfeito? Outra coisa, uma paz que preservasse os territórios dos países derrotados. Ora, como a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha ia perder territórios. E claro, você já perdeu a guerra, ainda vai perder territórios, seria ruim, né? Ia ficar aquele sentimento negativo que poderia gerar uma nova guerra. Foi assim que o presidente americano pensou, mas isso não foi aceito, tá? A Liga das Nações foi aceita, foi criada, ok? Mas a proposta de preservar aí os territórios alemães não foi aceito, então eles perderam também os territórios que eles tinham antes da guerra. Ok? Algumas imposições à Alemanha. O Império dos Impérios... Oi? Igor, sua câmera é ligada. Os impérios otomano e austro-húngaro, eles acabaram, né, foram desfeitos, e acabou que a responsabilidade sobre a guerra ficou todo sobre a Alemanha, ok? Ela foi responsabilizada pelo conflito. O governo alemão não teve escolha se não aceitar o Tratado de Versalhes, tá? Que foi assinado em junho de 19. Esse tratado obrigava a Alemanha a devolver a região da Alsácia-Lorena, lá, a região de carvão, né, para a França, que era o que a França queria. Foi obrigada a pagar uma indenização aos vencedores e também foi obrigada a ceder seus territórios coloniais. Então, pense como foi ruim financeiramente para a Alemanha. A Alemanha, além de perder a guerra e ter o país arrasado, economicamente ela ficou bem mal durante vários anos aí depois da Primeira Guerra Mundial. Ok? Outra coisa, a Alemanha também foi obrigada a entregar à Polônia uma faixa de terra que garantia que esse país tivesse acesso ao mar. Ou seja, só foi ruim, pessoal, só foi coisa ruim para a Alemanha pós-fim de guerra. É complicado, professor, é complicado. Para terminar, tecnologias da destruição. As guerras elas são muito negativas do ponto de vista humano, eu acho. Mas, oi? Eu entendi distribuição. É nóis, Igor. A guerra, elas são negativas do ponto de vista humano, porque as perdas humanas são muito grandes, mas elas trazem aí algumas inovações técnicas e até, por exemplo, de saúde também, tá? De medicina também. Por exemplo, a morfina, né, que é usada para dor, ela foi inventada durante um período de guerra. Não sei se foi a Segunda Guerra Mundial, eu vou pesquisar de novo e digo a vocês. Durante a Primeira Guerra Mundial, inovações científicas e tecnológicas que marcaram a Segunda Revolução Industrial, como a invenção do motor a combustão e o avião, né? Os novos métodos de fabricação de aço e os avanços na indústria química foram utilizados sistematicamente para fins bélicos. Um dos exemplos mais terríveis dessa utilização, né, foi o uso de armas químicas contra tropas inimigas e até mesmo contra civis. Olha que coisa... arma química, né? Oi? Que coisa mais tecnológica. Olha, isso aqui é uma máscara usada na Primeira Guerra Mundial. Maria, olha como ela faz misericórdia. Ô, professor, é mais bonitinha. Professor, Lena, essa máscara é mais bonitinha do que a da peste negra. A da peste negra é os doutores da peste negra, então eles matavam qualquer pessoa. Peste Olha, negra é as mais experiências bonita. com arma química são de 1915, tá? Os alemães vão lançar gás cloro contra o regimento franco-argelino. Em 16, eles usam gás mostarda, que é um gás muito letal também,
ok? Ele atinge as vias respiratórias, provoca queima tudinho isso aqui, ó, por dentro, né? As vias respiratórias. Queimaduras, erupções na pele, causa muitas baixas durante a Primeira Guerra Mundial. Tem também aviões, né? Os aviões mais rápidos e eficientes que os dirigíveis passaram a ser utilizados tanto no combate aéreo quanto no lançamento de bombas. Inclusive, Santos Dumont, que foi quem inventou o avião, ele ficou com bastante desgosto quando viu que o seu invento foi direcionado para fins bélicos. Ele não queria, né? Ele criou o avião para ajudar as pessoas e não para matar pessoas. Professor, você não sabe o que aconteceu aqui agora. Ô, professor. Oi. O senhor já fez chamada? Eu não lembro, não. Não dá não, vou fazer agora. Tá. O meu cachorro tava brigando com o outro aqui na frente, quase quebrando um pedaço de cana de açúcar nas costas dele. E eu já tô com raiva dessa história que tá passando na TV. Pelo amor de Deus, muito saco. Pessoal, terminando aqui, ó. O submarino também foi usado pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Hoje é comum. Inclusive, Hoje é comum, um submarino andando no céu também, sabe? Pra você falar, Igor. Bom, pessoal, tá bem avançado já. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, tá? Tem um exercíciozinho no final. Cadê? Questões, pessoal, pouca coisa. São só 11 questões, coisa básica. Vou colocar no grupo para que vocês possam fazer, tá certo? Só umas questões. Vou fazer chamada. Basiquinha. Basiquinha. Great. E aí libero vocês. Coisa boba. Great. Pergunta